Olá amigos, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre marxismo. Nós vamos começar a falar sobre essa importante teoria filosófica e sociológica que teve início em metade do século XIX. Antes, para falarmos do marxismo, nós precisamos falar do contexto no qual o marxismo surgiu. Nós precisamos entender que a Europa do século XIX ela já vinha passando por uma série de transformações, dentre elas dois tipos de revolução: a Revolução Industrial e a Revolução Liberal. A Revolução Industrial mudou completamente a forma como as pessoas se relacionavam, mudou as relações de trabalho, a divisão social do trabalho, mudou a paisagem histórica. Por quê? Com a Revolução Industrial, houve uma transformação na forma como se produziam as riquezas de cada sociedade, de cada país. A partir de aí, as pessoas que até então moravam no campo passaram a morar então nas cidades, transformaram-se de camponeses em operários. Houve uma grande migração do campo para a cidade. E a outra transformação foi a transformação liberal, uma transformação burguesa que trouxe o conceito agora de liberalismo, tanto político quanto econômico. Acontece que os primeiros socialistas, eles acreditavam e defendiam os ideais liberais da Revolução Francesa, por exemplo. Eles acreditavam que a Revolução Francesa traria efetivamente melhoras para a vida do povo. Acontece que isso não aconteceu, isso não se efetivou e os tradicionais socialistas, chamados depois de socialistas utópicos, Fourier, Saint-Simon, esses filósofos, eles acabaram por criar uma teoria chamada de socialismo. O que seria essencialmente o socialismo? Seria você planificar a economia, transformar a sociedade numa sociedade planificada. Ou seja, essa sociedade ela não teria mais classe social, essa sociedade ela não teria mais a chamada luta de classe, porque não haveria classe. Mas ela também não teria mais a propriedade privada, que segundo os socialistas seriam a origem de todos os males. Todavia, esse processo não seria um processo bruto, rápido, seria um processo que demandaria conscientização, políticas públicas, investimento em educação, para que no futuro, quem sabe, a sociedade chegasse ao chamado comunismo. O comunismo seria o fim do Estado, seriam as sociedades comunais baseadas lá nas sociedades primitivas, na qual as pessoas reuniam-se em pequenos grupos, em pequenas regiões e tomavam as decisões que eram melhor ali para cada grupo, dividiam as tarefas, dividiam as coisas. Seria isso basicamente a diferença entre socialismo e comunismo, mas nós vamos aprofundar um pouco mais isso aí conforme o tempo for passando. E aí vem Karl Marx e Friedrich Engels, dois alemães muito importantes no século XIX, dois intelectuais importantes que vão mexer um pouco essa teoria. Eles vão ler outros autores, principalmente o Marx, autores da economia clássica como Adam Smith, Davi Ricardo, Thomas Malthus. Adam Smith, ele dizia que para uma sociedade ser rica, uma nação ser rica, ela precisava ter o maior número possível de matéria-prima e assim controlar o mercado internacional de matéria-prima. Essa nação seria muito rica. Davi Ricardo, por sua vez, ele falava que não bastava apenas ter matéria-prima, você precisava ter variedade de matéria-prima e você precisava ter acesso aos meios de transformação dessa matéria-prima, aos bens de transformação. Você precisava ter acesso à mão de obra, porque não adiantava nada ter matéria-prima e não ter mão de obra para beneficiar. E o melhor não é vender a matéria-prima, é vender o produto beneficiado, segundo
o Ricardo. O Malthus ele vai ter uma teoria um pouco mais radical. Ele vai dizer o seguinte: é preciso controlar os recursos, porque esses recursos eles são finitos e a população está crescendo. Então, conforme o tempo for passando, há de se regular para que não haja desperdício. Baseado nisso e em outras teorias, Karl Marx e Engels vão escrever algumas obras que nós vamos discutir mais à frente. Dentre elas é o Manifesto Comunista de 1868, na qual ele traça as bases do que eles entendem sobre comunismo, sobre Praxis, sobre essas coisas. Mas Marx também ele escreve uma obra monumental que chama-se O Capital das Capital, na qual ele transforma a sociedade numa espécie de escala evolutiva, na qual o homem ele passa pelo comunismo primitivo, ele passa pela a sociedade escravista, pela a sociedade, né, capitalista. Ele não trabalha o mercantilismo como sendo uma forma isolada. E, aliás, vem antes disso a sociedade medieval. Ele não trabalha muito bem a sociedade medieval porque ele não consegue compreender. E, por fim, a sociedade capitalista. O que seria essa sociedade capitalista? Seria uma sociedade que acumula em demasia os seus recursos. Capital significa recurso. Essa sociedade acumula em demasia os seus recursos e não distribui de forma eficiente para os trabalhadores. E aí Marx ele vai buscar uma série de conceitos de outros teóricos que vão complementar a teoria dele. Primeiro conceito é o conceito de alienação. Para ele, o trabalhador só vende sua força de trabalho tão baixo porque ele não consegue compreender a força que ele tem, que é ele que produz a riqueza. É o trabalhador que está no chão da fábrica, operando, trabalhando, ele que está gerando a riqueza. Então ele seria alienado, ele não conhece a sua própria força. Mas isso também existe todo um processo para gerar essa alienação. A alienação ela faz parte também de um outro conceito, que é o conceito da mais-valia. A mais-valia é exatamente quando o dono do meio de produção ele se aproveita da alienação do trabalhador e ele explora esse trabalhador. A mão de obra desse trabalhador custaria tipo R$1 a hora e ele compra essa força de trabalho por 10 centavos. Ou seja, ele já estaria ganhando muito dinheiro em cima disso, mas ele aproveita-se ainda mais. E isso vai gerar um excedente, isso vai gerar um grande lucro para esse dono dos meios de produção. Partindo, vai surgir um outro conceito que é a chamada luta de classe. A luta de classe ela faz parte do conceito de dialética. Por quê? Porque esse materialismo dialético que o Marx ele vai defender nada mais é do que entender a sociedade através da luta entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que não detêm, entre os trabalhadores. E para ele existe uma tensão. A sociedade ela fica tensionada toda vez que os interesses dessas duas categorias elas se encontram. Mas sempre, óbvio, né, os donos dos meios de produção, eles acabam levando vantagem. E aí, um outro conceito muito importante é o chamado materialismo histórico. O materialismo histórico, ele visa entender a sociedade historicamente através dos seus meios de produção, ou seja, como a sociedade ela produz a sua riqueza, como a sociedade ela produz historicamente os seus bens. Então, basicamente, isso seria analisar a sociedade através de um olhar econômico. Então, Marx ele vai desenvolver toda essa teoria que vai influenciar muito, tanto no século XIX, mas sobretudo no século XX. No século XIX, nós ainda teremos alguns conceitos importantes, dentre eles a praxis. O que será a praxis? A praxis será a prática revolucionária, porque não basta o indivíduo ele conhecer a teoria, mas ele tem que ajudar a levar essa teoria àquelas pessoas que não conhecem ou que não entendem. Imagina só, o intelectual, nós estamos aqui discutindo essas questões, mas o trabalhador comum ele pode não conseguir decodificar essas informações. Então, para isso,
o intelectual ele tem que praticar a política, ele tem que fazer parte da política para provocar aquilo que o Marx vai transformar em processo revolucionário. A grande diferença entre o Marx e os outros socialistas é que o Marx ele defende uma revolução. Que seria isso? Seria derrubar o Estado, esse Estado capitalista, esse Estado burguês, para ali no lugar criar um Estado que fosse mais justo para o trabalhador. Mas para que isso pudesse acontecer, deveria acontecer uma revolução, ou seja, tomar o poder, nem que fosse a força. E isso acabou influenciando muitos líderes, muitos grupos políticos. Inicialmente, achavam que isso aconteceria na Alemanha, pelas condições, por todo o cenário que havia ali, mas não aconteceu. Acabou acontecendo na Rússia, em 1917, primeiro, e depois aconteceu em outros países com algumas adaptações. Por que estudar o marxismo é importante? Porque essa corrente teórica acabou influenciando muita intelectualidade do século XIX, mas sobretudo do século XX. E a historiografia também. Mas isso é um assunto que nós vamos estudar na próxima aula. Um abraço e até lá!